que é historiador de verdade, né? Antropólogo e tudo mais, sabe que não existe uma cultura superior à outra. Você tem culturas diferentes. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo do que eu estou falando. Por exemplo, a gente tem celular? Tem celular. O índio tem celular? Não tem celular. Tem televisão? Não tem televisão. Às vezes até tem, né? Mas tem coisa que o índio tem e a gente tem. Por exemplo, eu tenho meta para fazer o meu serviço, eu tenho que cumprir, eu tenho prazos para cumprir o meu serviço, estressa, eu tenho tem trânsito aqui, tem a questão da poluição, que tem um monte de coisa aqui na nossa sociedade que não é nada legal. Tem violência, tem um monte de coisa aí que na nossa sociedade também não é. E na dos índios não tem. Por exemplo, o índio, ele acorda lá, tipo, a hora que ele quer. Ele acorda que ele quer, não tem que acordar 6 horas. Ele olha assim para aquele rio gostoso, dá aquele mergulho no rio, volta, caça, fica lá. Eu adoro a natureza, né? Então, ele tem uma vida bem legal, se você for ver. Ele fica com a Índia dele lá, com os índiozinhos dele lá, tal, curte aquele momento. Então, aquele estilo de vida que os índios vivem lá é o estilo que a sociedade deles escolheu e também interagiu com o meio que eles estão, entendeu? Então, não significa que você ter mais tecnologia, você é uma sociedade mais avançada. Segundo os antropólogos, essa é a principal definição porque você tem... Quando uma sociedade vai desenvolvendo, ela escolhe um caminho. Ou seja, nós viemos por esse caminho, eles vão por esse caminho. Agora, se a gente olhar eles pela nossa perspectiva, a gente vai achar que eles são atrasados, né? Pode ser que isso aconteça. Então, gente, sendo assim, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu tinha essa visão quando eu tinha 12 anos, eu tinha essa visão, né? Eu achava que os índios eram, tipo, atrasados. Depois que eu fui estudar, eu vi que eles não eram. E eu também tinha uma visão que eu achava que todos os povos que chegaram aqui antes do Colombo e do Cabral eram que nem os nossos índios. Eram todo mundo igual aos índios, só que, tipo, viviam em outro lugar, né? Foi quando eu estudei sobre os povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos, quem são os povos pré-colombianos, chamados povos pré-colombianos? São outros povos também, mas são basicamente 3. Os incas, os maias e os astecas. Incas, maias e astecas. E esses incas, maias e astecas, eles não tinham um modo de viver que os índios aqui em aldeia, desse modo... É integrado na natureza, mas não era tanto integrado. Eles tinham cidades grandes. Vocês sabiam que existiam, antes do Colombo chegar aqui, existiam cidades grandes? Vocês sabiam disso? Alguém aí já teve essa informação aí? Professor, Oi? eu nunca. Você não ficou surpresa de saber disso? Não é uma coisa espantosa? Tipo assim, você fica... Oi? Não é uma coisa espantosa você saber que existiam cidades diferentes das europeias, mas, tipo assim, até mais avançados em algumas coisas, de construções grandes mesmo. Vou mostrar para vocês. E é claro, gente, é claro que esses povos, eles tinham, assim... Eu vou mostrar um deles, que são os maias, mas, assim, apesar deles terem grandes cidades, eles... Se a gente olhar pela perspectiva da nossa cultura, tem coisa que a gente vai achar que vai dar até medo. Dá até medo. Eu sempre começo a falar dos incas, maias e astecas. Ah, peraí. Quem já assistiu aquele desenho que passa na sessão da tarde de vez que chama Eldorado? Alguém já assistiu esse desenho? Que são dois caras, um moreno assim que nem eu e um loiro, que eles entram numa tribo lá, que tem... Uma tribo não, né? Numa sociedade da América aqui, num navio espanhol. Vocês já assistiram esse desenho? Não assistiram? Quem já viu? Não. Não, Eu né? nunca. Eu vou falar um outro desenho da Disney, esse aqui. Só que esse desenho da Disney já tem uns 10 anos, até uns 15, né? A Onda do Imperador, vocês já viram? A nova Onda do Imperador? Eu nunca, professor. Não. Nunca viram? Nossa, eu recomendo. É muito engraçado. Então, eu já vou entrar direto no... Eu vou mostrar para vocês onde esses caras estão, ó. Vou aqui, ó. Cidades incas, ó.
Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, não, eu vou fazer o seguinte. Vou começar falando deles por outro aspecto. O aspecto religioso. É claro, gente, que eles estavam isolados esses povos estavam isolados do resto dos continentes, né? Por motivos óbvios, né? Da América, né? Durante muito tempo. E eu acabei de falar para vocês aqui no finalzinho da aula. Ó, isso aqui, ó. Peraí, vou fechar isso aqui. E pegar o mapa aqui, ó. Eu falei para vocês dos vikings, que eu estava falando dos vikings. No ano, mais ou menos, no ano 1000, deixa eu pegar um mapa mais atual aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vou escrever outra coisa, ó. Viagem dos vikings. Cadê? A América. Porque antes do Cabral chegou outro povo antes dele aqui, né? Pouca gente sabe disso, ó. Aqui, ó. Os vikings, para quem não sabe, eles viviam aqui na região do norte da Europa, onde é muito frio, né? Como vocês podem ver daquele filme do dragãozinho lá, ó. E eles velejavam bastante naqueles barcos, tinham esse barquinho aqui, ó, que chamava Knorr, ó, tá vendo, ó? E esses caras aqui, ó, eles saíram daqui, ó. Eles eram navegadores. Eles saíram daqui, foram para a Groenlândia. Eu vou abrir um mapa maior, porque eu acho que senão vocês não vão conseguir ter ideia do que eu tô falando. Eu vou pegar o Google Earth mesmo. O Google Earth está aberto, vai ele mesmo. Opa. Os vikings viviam aqui, ó, nessa região aqui, ó. Ó, onde é Suécia, Finlândia, Dinamarca, é aqui que eles viviam. E aí, esse povo, eles andavam muito no barquinho deles, que é aquele barquinho de remo lá, que, sabe? E aí, eles vieram aqui, ó, e colonizaram a Islândia, que é um lugar gelado pra caramba. Colonizaram aqui a Groenlândia, gelado pra caramba. Depois, gente, eles vieram aqui, ó, pro norte do Canadá, ó. E eles chegaram aqui no norte do Canadá, só que não tinham nada para eles fazerem aqui, e eles encontraram alguns índios nativos aqui, e aí eles pegaram e voltaram, não fizeram que nem o Colombo. Aí depois, uns 500 anos depois, mais ou menos, uns 450 anos depois, o Colombo saiu daqui, ó, onde é a Espanha, vocês estão vendo aqui no Google Earth, ó, tá vendo? Isso aqui é a Península Ibérica, ó. O Colombo saiu daqui, veio para cá no naviozinho dele e chegou até aqui, ó. Depois, ó, e aí ele nem chegou a entrar aqui na América, ó, mas ele ficou conhecido como o cara que descobriu a América, mas já tinha gente aqui, né? Só que depois, os espanhóis adentraram, vieram um pouquinho mais aqui, ó, e esses povos aqui, ó, tá vendo? Aqui, chegou aqui, onde é Cuba, onde é o Haiti, aqui, né? O Colombo. E aí, o Colombo, que a gente não vai estudar o do Colombo agora, vai ser só o ano que vem, mas eu só vou adiantar um pouquinho aqui. Chegou aqui em 1492. E ele estava procurando, principalmente, ele não veio aqui, sabe, só fazer uma viagem, vamos ver o que tem para lá só. Não. A ideia do Colombo estava mais voltada a descobrir ouro, descobrir riquezas, mas mais propriamente as especiarias da Índia Oriental, mas não adianta eu falar isso aqui para vocês agora. Se atentem a isso, a procurar riquezas. Quando ele chegou nesses índios aqui, e ele percebeu que alguns índios desses tinham algumas coisas de ouro. Aí ele falou, opa, é isso aí que eu tô procurando. Ô, meu amiguinho, vem aqui um pouquinho aqui. Onde é que você achou esse ouro aí? Esse ouro a gente fez comércio com os astecas, que vivem para lá, numa região para lá, eles têm esse ouro, eles têm ouro lá, nesses astecas. E aí eles falaram, poxa, vamos ver o que tem aqui. Aí, depois de um tempo, passou-se 20 anos, um cara chamado Hernán Cortés, ele pegou e descobriu um povo que vivia aqui, ó, que chamava os astecas. Os astecas, gente. E aí depois ele descobriu que tinha uns outros caras que se chamavam maias aqui. Depois os espanhóis descobriram que tinha um outro povo que tinha um grande desenvolvimento também, cidades gigantescas, que se chamava os incas. Mas vamos falar primeiro desses caras aqui, como é que é. Eu vou mostrar para vocês. E é claro, gente, esses astecas, apesar de terem cidades grandes desenvolvidas, eles tinham conhecimento de astronomia, eles tinham conhecimento de agricultura, eles tinham conhecimento de até um pouco de matemática, eles tinham conhecimento, sabe? Eles tinham
vários conhecimentos bacanas, e em algumas coisas até muito mais que os europeus. Esse Hernán Cortés, nos relatos que ele tem de viagem, de um dos soldados deles que fez os relatos, chamava Bernal Dias, dizem até que a cidade dos astecas era mais desenvolvida que a cidade de muitas cidades que haviam na Espanha nesse período. Só que, como eles estavam muito, ó, tá vendo? Não tem contato, ó. Fora aqui, ó, que era o Estreito de Bering, que é muito gelado e quase ninguém vem por aqui. Esse povo que estava aqui, ó, estava meio que isolado do resto do mundo, dos outros continentes, né? Então, alguns conhecimentos eles não tinham. Por exemplo, a metalurgia, saber trabalhar o ferro, eles não tinham. Por exemplo, cavalo, não tem cavalo nativo na América. Então, o cavalo também é uma coisa bem diferente para eles, né? Entre outras coisas. Mas fica vendo. Ah, eu preciso falar alguma coisa aqui. Quem é que gosta de chocolate aí? Eu, professor. Vou contar para vocês um segredo. Quem descobriu o chocolate foram esses caras. O nome até era chocolat. Olha que nome estranho, né? Chocolat. Depois eu boto a grafia para você, que o jeito de falar é muito engraçado dos astecas. Os astecas, de certa forma, que descobriram o cacau. O chocolate mesmo só foi em 1800, né? Que misturaram com leite o cacau e tal, e fizeram. E outra coisa que esses astecas tinham era a religião. A religião deles era bem diferente da nossa. Inclusive, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles tinham uma coisa, assim, os deuses dele, que era, ai, me deu um branco agora o nome do deus, Quetzalcoatl. Esses deuses deles eram deuses diferentes do nosso deus cristão. Esse deus exigia sacrifício, só que não era sacrifício de animais, era sacrifício humano. Sacrifício humano. E eu vou mostrar um pouco aqui, ó, para vocês, ó, como é que acontecia a religião deles, ó. Tem um filme que chama Apocalíptica. É esse que a gente vai ver. Apocalíptico, desculpa, gente. É um filme de 2006, que a gente vai ver só um trechinho aqui, ó, para vocês terem ideia como é que... Esses aqui são mais os maias, tá? Mas a civilização maia é muito parecida com a civilização asteca. Eu vou colocar aqui para vocês verem uma parte, ó. Tá todo mundo preparado aí? Sim, senhor. Ó, já vou alertar, hein? Aqui contém cenas fortes. Já tô preparado. Ó, esse aqui, já tá vendo o visual deles, é bem diferente, ó. Deixa eu ver se tem traduzido para vocês verem. Traduzido, né? Que é melhor. É verdade, professor, porque a gente não fala a língua deles, né? A língua deles é um pouquinho difícil. Deixa eu ver. Apocalíptico. Deixa eu ver. Acho que esse aqui deve estar em português. Vamos ver aqui. Vídeo. Acho que deve estar em português. Vamos ver se esse aqui está em português. O professor aqui nem eu, tentando achar um filme em português. Ó, esses aqui que estão de azul são os prisioneiros que eles fizeram. Fica vendo o que vai acontecer com eles. Ó a cidade deles, ó. Fica vendo a cidade. Não era uma cidade grande, ó. Vou aumentar aqui, ó.
Sabe o que ele tá fazendo? Sabe o que é isso que tá na mão dele pulsando? É o coração dele. E o coração ainda continua batendo se você tirar ele do corpo. Nossa, professor, é verdade, as cenas são fortes mesmo, né? Eu falei, ó. Não, pra mim tá fraco, professor, ainda. Olha Não, é isso. por conta, tipo assim. Aí eles pegavam, ó, cortavam a cabeça do cara, jogavam lá na escada. E os outros caras arrependidos, tipo, ai, eu vou morrer e tal. Arrependido não, com o negócio na mão, né? Eles estão refletindo. Nem sempre você tem a oportunidade de ser oferecido. Com medo, tipo, eles estavam refletindo. Essa aí, eu assisti esse filme já até, né? Essa aí é a mulher desse aí. Dele? É, desse cara da Sociedade Maia aí. Coitada, professor. Já pensou em perder o marido por causa de ser escravo? Ele foi capturado por esse grupo Maia aí. E agora tá na vez dele, ó. Fica vendo. Que dó que dá. Professor, nem sempre a pessoa tem uma oportunidade de ser oferecida a um Deus, né? Ah, eu passo a minha vez, viu? Então, ó, mas isso que você falou é muito interessante, ó. Isso que você falou é muito interessante. Porque em algumas dessas, nem sempre, né? Mas em algumas dessas sociedades, os caras não achavam ruim de ser sacrificado porque eles tinham essa ideia que eles iam para um lugar bem, bem legal, sabe? Algumas dessas, não todas. Mas ó, vamos lá ver essa parte que é interessante também, ó, o que vai acontecer com ele. Professora, abaixa um pouco o volume que tá estourado. Ah, peraí. Melhorou? Mais ou menos. Sim. Dá pra ouvir melhor. Ó, uma coisa também que eu queria que vocês observassem. Você percebeu que a característica desse pessoal aqui parece muito com o pessoal da América do Sul? Sim. Sim. Não é à toa, né? Os jogadores, quando você vê aqueles jogadores lá da Guatemala, porque eles são desse povo. Olha o que vai acontecer. Perceberam? Salvo pelo eclipse. E o povo ficou tudo retardado. Ficou, meu Deus, o sol, meu Deus. Não, porque lembra que eu falei quando você não tem a ciência e acontece alguma coisa? Porque você já deve saber, né? Não é toda semana que acontece um eclipse, né? Quantas vezes vocês viram eclipse nos seus 13 anos de vida? Nenhuma. 3 vezes. Imagina, você não sabe que a ciência, você acha que a Terra é plana, tudo mais, você vê de repente o Sol ser tapado, assim, não sabe por quê. Então, o que vocês acham que eles iam associar nesse momento? O fim do Deus deles. Então fiquei imaginando. Você acha que eles vão falar, gente, é um eclipse, vai, pau no gato, enfia a faca no cara aí, vai. Não é assim, né? Eles provavelmente pararam e pensaram, nossa, talvez o Deus Quetzalcoatl tá mandando uma mensagem aqui pra gente que não é pra matar esse cara, não sei por quê, né? Foi a sorte do cara, porque 10 minutos antes ele já ia... O nome do filho dele vai ter que ser assim, ó. Eclipse me salvou. Diferente. Ora, se fosse agora, eles iam continuar matando o cara.
entender e ficar tudo, o que tá acontecendo? Esse aí não é o Quetzalcoatl, não. É o outro deus ali que ele falou ali, ó. Aí a lua vai sair, é o sinal que ele falou, né? Nossa! É muito sortudo, né? Professor, meu Deus do céu. Ó, eu vou usar uma palavra, ele tá literalmente cagado, de medo e de sorte, né? Mas também não tem como não ficar com esse tanto de povo comemorando, não tô entendendo nada. É, porque isso era um evento, né? Esses sacrifícios pro deus deles, né? Mas é sério, se o eclipse solar for eles acharem que é um sinal de que o Deus, entre aspas, deles já tá associado, eu quase não vou parar de matar pessoa por causa dele. Porque é raro achar um eclipse solar. Eu mostro essa cena aí desse filme porque é emblemática no que eu vou falar para vocês. Porque como é que funcionava o modo de vida dos astecas e maias? Os incas também faziam sacrifício, só que era um pouco mais diferente, né? Eu vou mostrar os incas daqui a pouco para vocês. Inclusive, o lugar onde eles viviam era um pouco diferente também, desses grandes impérios, que eles eram... Não, deixa eu retificar o que eu falei. Os astecas eram um império, os incas eram um império, e os maias eram cidades-estados, que daqui a pouco eu vou falar disso para vocês. O que são cidades-estados? Daqui a pouco a gente fala. Esses aí são os maias, que viviam em cidades-estados. Daqui a pouco eu vou falar disso aí. Que hoje eu vou falar uma coisa muito por cima, assim, vou mostrar um pouquinho de cada um desses caras aí, e vou falar por que eles faziam... tinham essa ideia de... Esses sacrifícios existiam nessas sociedades. Eu vou falar do Quetzalcoatl, que é o dos astecas. O Quetzalcoatl, por exemplo, os astecas acreditavam que o deus dele, o Quetzalcoatl, ele necessitava de sangue humano. Ele necessitava de sangue humano. Era um deus vampiro. Não sei, vampiro. Vampiro é uma coisa mais da nossa cultura, né? Para eles, quando sangrava o sangue humano, quando caía na terra, o Quetzalcoatl, ele se sentia satisfeito. Era a energia que o deus deles precisava, entendeu? Então, os astecas acreditavam que se eles não fizessem o sacrifício para o Quetzalcoatl, o que ia acontecer? A colheita deles ia começar a miar, e eles iam morrer de fome. Ia ter esse problema, né? Então, os deuses desse pessoal acreditavam mais ou menos não, acreditavam nisso. Então, os astecas, vocês estão vendo aí, uns 3, 4 caras iam ser sacrificados. Teve vezes que foi até mais de 1000 caras numa tacada só, só cortando o coração ali, E eu vou mostrar para vocês também agora, já que a gente está falando de sacrifício, vamos ver tem um documentário que eu até vou deixar disposto para vocês verem lá. Porque os incas também faziam... Eu vou mostrar os incas agora. Ó. Guardem o nome, eu quero que vocês guardem o nome desses povos pré-colombianos, ó. Quem já decorou o nome deles aí? Vale ponto, hein? Vale 2 pontos quem já decorou o nome dos 3 principais povos astecas. Quem quer arriscar aí? Então eu vou falar para vocês decorarem agora, ó. Eu vou começar... Deixa eu ver. De cima para baixo. Os astecas viviam, astecas, maias e incas. Ó, astecas, maias e incas.
Os astecas, eu vou pegar o Google Earth aqui e vou falar aqui para vocês, ó. Os astecas viviam aqui, ó. Ah, inclusive o nome México era como, sabe o México? Vocês já viram esse nome, né? México, né? Sim. Não Sim, sei se professor. você sabe, mas os astecas eles não se autodenominavam astecas. Quem deu esse nome para eles foram o Hernán Cortés, que chegou lá e pegou o nome da primeira vila que ele chegou lá. Eles se autodenominavam mexicas. Mexicas. Daí vocês devem saber por que o México chama México. Por conta disso. Porque o império, os astecas eram império. Primeiro eu vou dar essa definição, a diferença de um reino e de um império. Alguém lembra dessa definição? Ah, não, isso eu não falei para vocês ainda. Então eu vou falar agora, ó. Vou falar agora a diferença entre um reino e um império. Um reino, por exemplo, faz de conta que aqui Barueri é um reino. E faz de conta que, deixa eu ver, o Taziel é o rei aqui de Barueri. Faz de conta que Osasco, é onde eu nasci, é outro reino. E eu sou o rei de Osasco. Faz de conta que tem o reino de Carapicuíba e tal. Aí o Taziel, que é um cara que quer expandir o seu poder, ele chega e domina o meu reino. O reino de Osasco está dominado. Aí ele vai lá, domina o reino de Carapicuíba. E aí o que acontece? Geralmente, aqui, antes, na época do Império Romano, na época... Eu vou falar do Império Romano, como é que o Império Romano fazia. Só para vocês terem uma ideia, né? Porque Roma, quando chegava num povo que era mais fraco, falava o seguinte, ó, a gente tem um exército poderosão, você vai, a partir de hoje, você vai pagar um imposto pra gente, e toda vez que eu precisar do seu exército, você vai ceder o seu exército para mim. Aí, quando Roma chegava para o povo e falava assim, deixa eu só colocar aqui, chegava assim, você tinha duas opções. Ou você chegava para os romanos e falava, Roma não tem nada a ver com a América, viu? Tem outro lugar, mas é só para vocês terem ideia o que é reino e o que é império. Você tinha duas opções. Você podia chegar para os romanos e falar assim, tá bom. Vamos fazer guerra não, eu sei que o Império Romano tem um exército mais forte que o meu, tal. A proposta, eu fico com o meu reino aqui, eu continuo rei. Mas você tem que pagar imposto e se eu mandar você fazer alguma coisa, você tem que obedecer o meu império. Tá bom. Ou você tem o plano B. Você pode falar, quer Corinthians, vem me pôr pau. A gente não tem medo de vocês, não, romano. O que aconteceu? Os romanos olhavam, tá bom, então. Fazia a guerra. Em vez do cara continuar rei, o que acontecia? Virava todo mundo escravo. No mundo antigo era assim. Todo mundo daquele reino que enfrentou Roma virava escravo. E aqui no Império Azteca era mais ou menos isso também, sabe por quê? Porque o Império Azteca ele começou na onde que é hoje a cidade do México. E aí eles foram dominando os outros reinos que estavam próximo deles. Ou seja, o império ele é muito mais que um reino. Uma espécie de um reino que domina outros reinos. Vocês estão entendendo isso que eu falei? Deu para entender essa ideia de império, a diferença de império e reino? Ou ficou confuso para vocês? Deu, professor. Deu, ó, é simples, ó. Um reino. É só eu tenho um reino. É que nem tá acontecendo em Israel, né, professor? Oi? É que nem tá acontecendo em Israel. Mais ou menos. Ó, eu posso dar um exemplo de Israel também, só que na época de Jesus. Que vocês vão entender melhor isso, né? Eu vou adiantar um pouco da história de Roma. Sempre quando vocês veem a história de Jesus, que é época de Páscoa, é final de ano, principalmente na época de Páscoa, né? Você vê a história de Jesus. E lá quando você vê a história de Jesus, e eu ficava confusíssimo quando eu era criança, e eu via as histórias de Jesus lá, né? Eu falava, caramba, mas tem o rei Herodes, aí tem o tal do Pilatos, quem é que manda nessa jossa aí? Eu ficava assim, perguntava pra minha mãe também não sabia explicar muito, né? Aí depois que eu fui estudar história, eu entendi. O que é o seguinte, os romanos chegaram mais ou menos uns 100 anos antes de Cristo, lá ali naquela região ali, que é Jerusalém, que era onde ficavam os judeus ali, chegou e perguntou pro rei deles, ó, o Império Romano chegou aqui, nego.
negócio é o seguinte, você vai pagar imposto para o Império Romano e vai ceder o exército aqui dos judeus, dos hebreus, né, que eles eram chamados de hebreus, sempre que eu precisar. Sempre que eu precisar. E aí o que acontece? Os hebreus cederam, né? Pagavam imposto. Daí vem a frase de Jesus, né? Peraí. Dai a César o que é de César. César era um imperador romano. E vocês podem perceber que na própria história de Jesus, né? Quando Jesus vai ser lá julgado e tal, primeiro eles mandam para o Pilatos. E como é que era o nome do rei dos hebreus? Quem é que sabe? Ninguém lembra? Herodes, gente. O rei dos hebreus na época de Jesus chamava Herodes. Ele era o rei. Só que o rei dos hebreus estava sob o domínio dos romanos. Você pode perceber que tem vários soldados romanos ali. Inclusive, quando Jesus morre, quem mata Jesus, dá o golpe em cima de Jesus, é um soldado romano, né? Todo mundo que foi na igreja aqui já viu essa história, né? Acho que ele foi pro inferno, professor. Agora você falou, eu tô pensando aqui. Bom, tomara que Deus tenha perdoado ele, né? Porque eu não ia gostar de saber que fui eu que fiz isso, né? Mas, então vocês podem perceber, é por isso que tem um monte de romano lá em Jerusalém. Porque nesta época, os romanos dominavam Jerusalém. E aí explica um pouco da história dos caras. Eu sei que eu vou misturar um monte de coisa aqui. Essa história que eu tô falando não tem nada a ver com os incas. Mas é que vocês perguntaram, né? E o que aconteceu, gente? E uma coisa interessante até. Vocês sabem que os judeus, os hebreus, os judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Vocês sabiam disso? Não, professor. A diferença entre os cristãos e os judeus é essa. Porque os judeus, eles foram dominados durante muito tempo por outros povos, né? Os egípcios, os assírios, uma galera aí, né? De vez em quando eles conseguiam se libertar. Aí os romanos chegaram lá, né? Dominaram eles. Essa é a história que eu tô contando para vocês, que eu tô saindo da história lá das Américas e vim aqui para... Então, o que aconteceu? Os judeus esperavam que o Messias, que está lá no Velho Testamento, que Deus falava, o Messias vai ser o cara que vai libertar o povo de Deus, né? Que eram os judeus, né? Os hebreus. Então, esse era o Messias. Então, os judeus acreditavam que esse Messias, que é libertá-los, não é só libertar na questão espiritual, mas libertar que esse Messias ia ser um líder religioso e um líder militar, entendeu? E Jesus, todo mundo sabe, Jesus é tipo amor, tal, amor entre... Todo mundo sabe qual que é de Jesus, né? Não é Tanto é que quando perguntaram para Jesus, e aí o que a gente faz com César? Dai a César o que é de César, né? Que ele até fala isso, né? Então, o que acontece? Quando ele morreu, os judeus que estavam lá, eles achavam que Jesus não era o Messias. Até hoje eles acham isso. Até hoje. Por isso que o calendário deles, dos judeus, não é 2021 como o nosso. Está lá no ano 4000 e lá, na época que o Moisés saiu lá do Egito lá, né? Então, os judeus acreditam que o Messias ainda vai vir, entendeu? Essa é a principal diferença dos judeus e dos cristãos. Essa é a diferença principal. Os judeus, eles não... A Bíblia, o Novo Testamento, que é onde aparece Jesus para eles, não faz o menor sentido para eles. Para os judeus, se você falar... Agora, se você pega o Velho Testamento, é o Torá, tal, tem umas partes do livro da Bíblia da Bíblia deles, né? E aí, aquela treta que acontece lá, que vocês estão vendo direto, acontece pelo seguinte, porque os palestinos são os antigos filisteus, que aparece também na Bíblia, né, sabe? Aparece na Bíblia os filisteus. E como eu disse para vocês, gente, a Bíblia não é uma referência para um historiador, mas tem algumas coisas ali que bate na Bíblia que bate com a história, sim, bate com a história. Mas ela não é uma referência de livro para os historiadores, né? Porque o historiador tem que acreditar em fatos, né? O que dá para provar, a gente aceita. Então, aí só quando terminar essa parte que você me perguntou, depois que Jesus morreu, no ano 60 depois de Cristo, os judeus fizeram uma revolta contra os romanos, para se libertar dos romanos.
Aí o que aconteceu? Os romanos ficaram tão bravos com eles, mas tão bravos com os judeus, que fizeram o seguinte: depois que eles sufocaram a revolta dos hebreus, eles expulsaram todos os hebreus de Jerusalém. Foram expulsos. Eles falaram: ó, todo mundo aqui, quem ficar aqui vai morrer. Então, isso ficou conhecido como a primeira diáspora, dispersão dos judeus. E os judeus saíram pelo mundo. Daí vocês perceberem que os judeus, eles vivem numa comunidade e eles estão em vários países, porque eles se dispersaram pelo mundo. Entendeu? E aí aqueles caras que eram filisteus, eles ocuparam aquela região ali, sabe? Os filisteus tal, ocuparam aquela região que hoje é a Palestina. Depois, gente, aí rolou a história, tem muito tempo depois, que aconteceu o nazismo, um monte de história, que os judeus voltaram para lá. Mas eu não vou falar isso para vocês, senão vai confundir muito a cabeça de vocês, que é muita informação. Mas deu para ter uma ideia, mais ou menos, da história dos hebreus aí, dos judeus? Sim. Deu para dar uma ideia, né, básica. É porque a gente vai entender isso mais lá para frente, bem mais para frente isso aí. Se vocês quiserem, eu tenho que ter uma aula só disso, né? Mas vamos voltar agora, gente. Vamos voltar agora. Deixa eu ver que horas são aqui. 43. Vamos voltar lá para o que a gente está falando, que é uma coisa que não tem nada a ver, é que perguntaram, eu fui falando, né? Ó, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos voltar aqui para os povos pré-colombianos. Ó. Eu falei para vocês, ó, vamos pegar a América aqui, ó. Ó, os astecas, gente, eles estão aqui. Inclusive, tem vestígios da cidade dele, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Tem sítios arqueológicos que, inclusive, uma amiga minha, ela foi viajar e ela estava nesses lugares. Ela até mandou umas fotos, bem bacana. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Sítios astecas. Ó, tem todos esses no México, ó, tá vendo? Quem quiser dar uma olhada neles, ó. Ó, onde ficavam os astecas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Ah, então. Deixa eu só perguntar para vocês. Vocês entenderam a diferença de reino e império? Alguém ficou com dúvida? Que isso eu preciso que vocês entendam mesmo, a diferença entre reino e império. Só para relembrar vocês, ó. Reino é só o meu povo que está aqui. Império é quando eu tenho o meu povo e ainda domino outros reinos. Vocês entenderam essa parte? A diferença de reino e império? O império não é só... O império não é só o meu reino. É o meu reino e mais os outros reinos que estão sob o domínio do meu império. E quando eu digo que os astecas e os incas faziam isso, era porque é isso. Porque às vezes você tinha um reino que estava sob o domínio dos astecas, entendeu? Do Império Azteca. Do Imperador Azteca, que na época do Colombo, do Cortés era o... Não vou falar o nome dele, senão é muita informação para vocês. Ó, vou colocar aqui. Ó, um dos sítios arqueológicos. Ó, Templo de Quetzalcoatl, tá vendo? É aquele deus que eu falei para vocês, ó. Vamos ver esse templo de Quetzalcoatl. Que tá lá no México, né? Tá hoje. Quem for pro México pode visitar. Minha amiga tava lá, ó. É claro que isso aqui já foi bem mais estruturado que isso, né? Que são as ruínas do templo, né, ó. Vamos entrar aqui para ver, ó. Vamos jogar o menininho, ó. Estão vendo aí, né? Sim, senhor. Ó, claro que na época dos astecas, isso aqui não tava assim, né? Tava, tipo, muito mais conservado. Não era assim. Porque isso aqui tem mais de, sei lá, mais de 2.000 anos, essa cidade. E depois que Professor, Oi? como é que é o nome desse aplicativo? A Google Earth. Você pode ver o que você quiser aqui, ó. Mas funciona só no computador? Não, funciona no celular também. Ó, No celular dá uma travada, né, professor? É verdade. eu não sei, ó. Porque o meu, ó. Esse aqui, ó. Professor, eu já fui aí pelo Google World, é muito legal. Muito legal, né, ó. Vocês podem Você pesquisar aqui, trava ó. muito. Inclusive, ó, eu vou mostrar até, eu vou dar uma. A gente tá no final da aula. Eu vou mostrar só como é que funciona esse Google Earth aqui. A gente vai dar uma parada
no tema aqui. E eu queria que até que vocês dessem uma olhada no Google Earth. Eu vou colocar uma coisa muito legal aqui, ó. Ó, Via Tabajara, que é a Rua do Lênio, ó. Olha o que dá para você fazer com o Google Earth, ó. Que legal, professor. Vamos Olha lá. para onde que eu vou, ó. Eita, é muito rápido. Muito rápido, né? Isso aqui é feito por satélite, por imagens que eles... Ó, o que vocês estão vendo aqui, ó? O Lênio. Vamos descer. Vamos. Olha lá, ó. Vocês podem pesquisar o que vocês quiserem aqui, ó. Olha lá o Lênio lá, ó. Professor, Olha o se estacionamento, ó. pegar o bonequinho e arrastar, fica mais perto. Fica mais perto, ó. Mas, ó, eu só tô dando uma visão mais ampla para vocês, ó. Ó o Lênio, ó. Aqui fica, ó, o estacionamento dos professores. O pau-brasil que eu plantei tava aqui, ó. Aqui você tem a quadra, ó. A quadra aqui, ó. Ó, aí você pega, vamos pegar o bonequinho, ó. Vou botar bem na frente do Lênio. Só que essas imagens que eles coletaram aqui já tem um tempo, né? Eles vão atualizar uma hora, mas, ó, vamos jogar lá na rua, ó. Isso aqui, essas imagens que eles coletaram já faz uns 10 anos. Então, vocês vão perceber que é a imagem do Lênio de uns 10 anos atrás. Ó, olha lá, ó. Não é legal? Sim. Nossa, professor, é antiga mesmo. É antiga, ó. Mas ó a vielinha que tem, ó. Tá vendo, ó? Sim. Ó, vamos ver, Olha, ó. tem 2 meninos. Tem, ó. Ó, e se você vir aqui, ó o gatinho aqui, ó. É gato ou cachorro? Nem sei o que é isso. Ó, é legal cachorro. vocês pesquisar. Se vocês quiserem, por exemplo, eu tô falando aqui dos sítios arqueológicos. Vocês colocam no Google Earth e aí vocês podem ver por conta própria. Ó o mercadinho que tem lá, ó. Nossa, eu acho que eles atualizaram, ó, as imagens, porque não tá tão antiga, tava mais antiga. Eu acho que eles atualizaram as imagens. Professor, eu entrei num lugar aqui, deixa eu ver o nome dele. Aonde? Deixa eu ver. Eu tinha pesquisado o Fossa da Mariana, já que você falou que dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo. É, mas a foto da Mariana não dá. Aí apareceu um lugar aqui azul. Aí eu cliquei. Aí eu parei no lugar onde tá um cara tirando uma selfie sozinho. Aí eu olhei pro lado, tem uma mulher tirando foto de outro pessoal em grupo. E esse Mas, cara ó, sozinho. vocês podem perceber uma coisa que o Google Earth faz. O rosto das pessoas é borrado. E as placas do carro também. Ó, tá Sim. vendo? É borrado. Sabe por quê? Vai que o cara tá traindo a mulher dele. Aí ele para ali na frente da casa da amante dele. Aí a mulher dele acaba o casamento do cara. O que o cara vai fazer? Vai processar o Google, né? Então, por isso Sim. que você não... Ou o cara tá entrando no prostíbulo, sei lá, sabe? Então, o Google Earth, ele faz isso para não expor a publicidade. Ó, brigadeiro jogando aqui, ó. Era ali aquela Val vendia doces. Professor, se o senhor for mais pra frente, o senhor vai conseguir ver o bar do meu vô. Onde é que tá o bar do seu vô aqui? Mais pra frente, pra lá. Não, professor, pro outro lado. Na caixa d'água? É. Ô, professor, uma vez eu fui procurar lá a rua e a minha tia tava parada bem no portão. Eita, laiai. Do lado da calçada. É um pouco mais pra frente. Mais pra Mas, frente. mas... Ô, professor, já é 11h50. Ó, gente, quem quiser sair, já pode sair já. Coloca o nomezinho aí, já pode sair. A gente só vai ver aqui o bar do vô dela aqui e a gente já vai sair do Google Earth. Ó, então eu tava mostrando para vocês como é que funciona e eu só vou falar isso aqui para vocês. Depois a gente vê o bar do seu vô aí. Ó, tá mais para frente? Já tá chegando? É mais, professor. Do Ei. outro lado da calçada. Ah, perto daquele negócio japonês aqui? É, vira que o senhor vai ver. Agora Aqui? o senhor vira. Aqui? Vai mais um pouquinho mais pra frente. Não, professor, pro outro. Opa, peraí. Mas depois a gente vê, porque vai dando tempo. Depois a gente vê é onde? Tá aqui? Ó, depois a gente vê. Deixa eu só ensinar vocês a fazer isso, ó. Vocês podem pesquisar o que vocês quiserem aí, ó. Se vocês quiserem, por exemplo, que eu falei do Coliseu, ó, vocês escrevem aqui, ó, Coliseu. Ó, tá vendo? Aí dá pra vocês... Professor, achei a aglomeração aqui do Google Earth. Eita, tem isso, ó. Ó, tá vendo, ó, gente, ó, Coliseu, ó. Pera aí, olha lá, ó. Olha por onde que eu vou, ó.
Aí vocês podem ver os lugares que vocês quiserem ver. Se vocês quiserem ver como é que é Paris, vocês querem Paris, e aí você entra. Aí você pega o menininho que nem eu fiz aqui, ó, que é o bonequinho, ó. Você joga na rua, ó. Tá vendo? Joga aqui na rua, e aí vocês podem saber a rua que vocês quiserem ver. Histórico, lugar histórico, ou que vocês queiram conhecer, algum país que vocês queiram saber como é que é. Bem legal o Google Earth. Bem legal, né, gente? Ó, Até ver a da minha casa antiga. dá para ver também. Gente, ó, eu vou me despedir de vocês, que eu tenho que fazer um monte de coisa aqui de papel da escola. Eu vou pedir para vocês colocarem. Semana adiantado. Tchau, Até professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.